Olá, meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu vou dar aqui um pequeno testemunho da minha vida. A minha vida foi uma vida assim muito sofrida, né? E não é muito fácil, né? Mas eu vou tentar abreviar aqui. Levo as palavras de Deus, falo da sua vinda de Jesus, da vinda que está próxima, para nós trabalharmos na fé e na caridade, né? Então, são vitórias alcançadas. Olho para essas coisas que nem estavam nas suas vidas antes, mas são ótimas vitórias e algo para comemorar. Enquanto elas são implementadas, nós vamos avançando, né? Então, em 2001 o meu filho de 3 anos, ele pendurou num tanque de cimento, do qual esse tanque veio descolar e caiu sobre ele, quase mata a criança. Estourou toda a boca dele, os dentes assim, caiu na hora. Nossa, foi uma loucura. Teve que sair correndo para pronto-socorro, para fazer suturar, porque fez um estrago grande na boca do menino, do meu filho mais novo, Maxwell, né? Mas isso não foi muito, foi pouca coisa, porque com uma semana, o meu segundo filho, que é o primeiro filho, ele estava com 8 anos, o Samuel, ele teve apendicite aguda e vindo quase a suporar. Após cirurgia pronta, a cirurgia foi aberta, porque o médico costurou com as linhas erradas. A fio de nylon ele costurou dentro e a linha que absorve na pele ele costurou fora. Então, com uma semana assim, a cirurgia abriu e ficou aquele buraco na barriga do menino. E eu lutando para fazer curativos durante praticamente 8 meses. Neste meio tempo, o menino não podia correr, não podia fazer ginástica, não podia nadar, não podia fazer nada. E eu só fazendo curativos, né? Foi uma luta que a gente gastou, que a gente não tinha. Tinha e o que a gente não tinha também, né? Foi muito difícil minha vida com essas crianças. Mas isso ainda é pouco. Eu falo assim porque a minha irmã, eu tenho um segundo filho da minha irmã que mora comigo. Ele é o do meio. Menino muito bom. Para vocês terem uma ideia, o menino quebrou o braço 9 vezes. De tanto que ele era danado. Aí a mãe dele deu ele para mim. E para me cuidar dele, porque ela não suportava, não aguentava ele, né? Então, o que a gente fez? Cuidei dele como meu filho, né? Eu cuidei dele como meu filho e cuido até hoje. Hoje ele tá com 26 anos e é meu filho também. Nesse meio tempo, a minha irmã sofreu um AVC hemorrágico, ficando 23 dias em coma profundo. Então, a nossa vida ficou assim, toda atribulada, porque a gente praticamente morava no hospital. Um ia, outro voltava, um ia, outro voltava, um ia, outro voltava.
não foi fácil. Mas depois de 3 meses, ela saiu do hospital e foi recuperando. Deus ajudou que ela ficou maravilhosamente bem. Esse é um testemunho que eu adoro contar. Minha irmã, ela nasceu como se fosse a Fênix, renasceu das cinzas. Então, voltando para mim, meu marido também sofreu. Antes do meu marido sofrer o AVC, eu passei por 4 cirurgias. 2 cirurgias de mão com tendinite, porque meus dedos atrofiavam. E 2 cirurgias de um ombro direito, que é bursite. Então, eu sofri muito com problemas de articulação. Eu sofri e ainda sofro, mas eu posso dizer que Deus me curou das tendinites, do qual meus dedos ficavam duros. Travava, o dedo ficava em gatilho. Então, meus dedos não ficam mais em gatilho. Eram 2 dedos de cada mão, 2 dos polegares. Então, foi uma cirurgia em cada mão e eu fiquei bem das mãos. Porém, continuo sofrendo com doenças de articulação. Mas também eu posso dizer assim com muito orgulho do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele me curou da fibromialgia. Aquela dor que a gente sente no osso e na carne, durante o frio e durante o calor. Eu fui curada, minhas irmãs, meus irmãos. Eu posso dizer isso assim, com uma boca cheia de alegria, né? Então, voltando lá para o meu marido, ele infartou em 2011 e esse infarto ele foi reavivado com desfibrilizador e durante esse meio tempo ele teve mais um segundo infarto. Ele viveu durante 11 anos, mas não foi fácil, porque eu creio que ele viveria mais se ele não fosse tabagista. Ele não parou de fumar durante esse meio tempo, né? Então, quando foi agora, neste ano, ele sofreu o 3º infarto. Nós estávamos na praia, na pandemia, e ele sofreu um infarto, do qual ele ficou mais 21 dias internado para fazer a cirurgia, e ele não suportou esperar, que as veias deles estavam todas entupidas. Então, ele veio a falecer dia 15 de maio deste ano. Eu perdi o meu esposo. Perdi não, ele foi para casa do papai. Eu costumo dizer que eu dei o meu presente pro papai, que é Deus Pai Yahvé Elohim. Mas isso ainda não acabou, meus irmãos. No mês de junho de 2016, para ser bem mais exato, foi 18 de junho de 2016. Eu tive uma trombose na minha perna direita, atrás da perna. E começou a doer, eu andando na praia, e essa perna doendo, vim para casa doendo, fui no vascular, o vascular não descobriu nada. Aí começou a doer mais forte, descer até o pé, essa dor, e depois subir até o meio da perna, na coxa. Eu fui no hospital, a médica fez um ultrassom e constatou que eu estava com trombose.
Logo neste meio tempo eu já fiquei internada durante uma semana, eu orando para Deus para que esse coágulo desaparecesse, porque esse coágulo chegou a vir até a minha virilha, o pé da minha barriga. Então eu orava para Deus, porque eu tomava aquelas injeção durante todo dia, né? Injeção na barriga. E eu pedia para Deus me curar e ele me curou, porque a cada duas semanas tinha que fazer exame de sangue para ver o quanto ele estava desaparecendo, né? Então, eu posso te dizer, meus irmãos, que eu fui curada também desta trombose. Então, eu só tenho a agradecer a Deus a todos os livramentos nesse âmbito de doença que eu tive na minha vida. Ele veio me dar livramentos. Agora, o meu primeiro reencontro com o Espírito Santo foi em 2015. Em 2015. Até hoje, com todo o meu amor, eu louvo e oro pela minha entrada num grupo de oração que se chama Still My Voice. Ele é americano, esse grupo de oração. E aqui no Brasil ele chama Moradores do Coração. Quando eu entrei nesse grupo, eu tive algumas visões de sonhos dos 3 dias de escuridão, sonhos de tsunami. Eu tive sonhos do leão nas nuvens, que eu já contei esse testemunho aqui. Eu costumo dizer que é o leão da tribo de Judá, né? O nosso maravilhoso Jesus. Então, para mim foi maravilhoso ter entrado neste grupo. E o primeiro vídeo que eu vi foi o vídeo da irmã Rosane e do canal A Voz Mansa e Suave. Os vídeos dela são lindos, que ela falava de Jesus, dos ensinamentos, né? E nesses vídeos, quem trazia os testemunhos, a profecia, era uma madre que chama Claire, irmã Claire, e o seu esposo Ezequiel. Então, eles traziam as mensagens de Jesus. Então, eu fui me edificando, eu fui me encontrando, né? Embora eu já fosse batizada nas águas, mas foi nesta época que eu estava desigrejada, que eu reavivei a minha fé nos vídeos e me transformou quando eu entrei neste grupo de oração, e do qual eu estou até hoje. Eu tive afastado, mas retornei e minha vida se transformou, porque eu senti o meu Jesus presente do meu lado, eu senti o meu chamado para trabalhar com as pessoas, para ser intercessora. Eu senti que eu tenho que orar pelas pessoas. Eu senti que eu tenho que trabalhar. Eu trabalho com pessoas da comunidade, pessoas aqui no meu bairro. Então, esse é o meu testemunho, porque eu recebo e entro em oração com os nossos irmãos. E outra, eu entrei neste grupo maravilhoso do papai. Eu chamo grupo do papai, os mistérios de Deus. Que eu entrei em setembro ou novembro. Foi quando começou esse grupo de Zap.
Eu entrei aqui e fui muito bem recebida pelos pastores, pela pastora irmã Nilva, o pastor Jones, o irmão João. Amei o irmão João com os relatos das profecias da Erin, do Jeffrey. E eu fui me encontrando cada vez mais e pedi para entrar no grupo. Eles me aceitaram, né? E eu estou aqui com vocês hoje. Sinto assim muito bem recebido. Sinto que é a minha família aqui com vocês. Estando aqui com vocês. Todos vocês, meus irmãos. E isso é maravilhoso, estar junto, orando, intercedendo, trabalhando, evangelizando, ou na caridade, né? Porque a fé sem caridade, ela é morta, né? Visita as pessoas, visito pessoas carentes. E essa, uma das minhas maiores felicidades foi receber as curas que eu tanto pedi para Deus, né? Da fibromialgia, da trombose, dos meus dedos que travavam, endureciam. Então, eu já não tenho meus dedos travados, eles não ficam mais em gatilho. Então, para mim, isso é assim maravilhoso falar disso para vocês. Falar que eu fui curada pelo amor de Jesus. Porque se a gente não tiver fé, meus irmãos, a fé é que move a montanha de um lugar para o outro. Se vocês tiverem a fé transforma a gente. A fé de Deus, de Jesus, ela nos transforma. Então, eu estou muito feliz de estar aqui contando que eu estou... Eu não posso dizer que eu estou muito bem, porque eu perdi o meu marido há pouco tempo. Mas eu posso dizer que eu fui muito bem recebida aqui neste grupo com vocês. E estou muito agradecida de estar interagindo, orando e louvando com todos vocês, meus irmãos aqui, irmã Lara, Fabiola, irmã Cláudia, o irmão Ezequiel, pastora Nilva, pastor Jones. No outro grupo é o irmão Israel de Camargo, né? E estou muito feliz, felicíssima. Não me sinto só, sou agradecida pelo amor de Deus que está sempre me dando livramentos. E só tenho a agradecer ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus do céu, que Ele nos transforma com o teu fogo transformador e nós temos que fazer o testemunho, levar o testemunho, porque foi por isso que Ele transformou as nossas vidas, né? Então, eu sou muito agradecida. Hoje eu não tenho meu marido, porque ele foi para a casa do papai. Eu costumo dizer que eu devolvi o presente que o papai me deu, né? Então, eu tô aprendendo novamente a viver, porque eu vivia... minha vida de casado era de 35 anos, né? Um casamento de 35 anos. Então, é uma vida, é uma convivência sólida, perfeita. Era um ótimo marido, era um ótimo pai e ótimo amigo. Isso que eu tenho que falar.
Por isso que eu falo que eu estou reaprendendo novamente a andar com as minhas próprias pernas. E eu quero dizer a todos vocês que aqui eu achei uma família que me abraçou, que me adotou. A pastora Nilva é uma fofa, uma irmã, uma mãe para mim. Ela me apoia em tudo que eu peço e preciso. E é por isso que eu a amo. E quero amar todos vocês com a mesma intensidade. Gostaria que cada um de vocês também fizesse o testemunho da vida de vocês. Foi um pouco longo, mas eu tinha história para contar, né? Eu contei, não contei da minha infância porque foi uma infância um pouco triste. Eu tive perdas, né? Mas muitas perdas na minha infância. Mas quem sabe uma outra hora eu te conto. Eu conto para vocês. Grande abraço para todos. E muito obrigado por ouvir a minha história de vida, o meu testemunho. Muito obrigada a todos.